O sussurro entre as estantes. Entrei na biblioteca pouco antes do pôr do sol. A chuva havia começado a engrossar lá fora, e as janelas reverberavam o som das gotas como se fossem tambores. Eu buscava apenas um refúgio temporário, um lugar seco até que a tempestade passasse. A porta rangeu quando se fechou atrás de mim, abafando a rua e me isolando em um silêncio pesado. O ar era denso, impregnado com cheiro de madeira antiga, pó e papel envelhecido. Cada passo fazia ecoar um som estranho, como se o chão não fosse inteiramente sólido. O prédio era imenso, mais amplo do que aparentava do lado de fora. Fileiras intermináveis de estantes se alinhavam em corredores estreitos, elevando-se até onde meus olhos não podiam alcançar. Caminhei lentamente, observando o espaço. Não havia ninguém no balcão. Nem bibliotecário, nem funcionários, nem visitantes. Apenas o leve estalar da madeira e o tilintar do vento contra os vitrais. Me senti intruso, como se tivesse atravessado o limiar de um lugar que não pertencia ao mundo comum. Meus olhos caíram sobre uma seção afastada, marcada por uma placa de ferro oxidada. As letras eram quase ilegíveis, mas consegui distinguir algo como coleção restrita. Não havia correntes ou fechaduras. Apenas uma cortina de veludo escuro, pesada e cheia de poeira, que bloqueava a entrada. Empurrei-a e passei. Atrás dela, a luz era mais fraca, filtrada por lâmpadas amareladas que pareciam ofegar em esforço. Os livros ali eram diferentes. Capas grossas de couro, muitas sem título, outras rasgadas, algumas com símbolos que não reconheci. Ao tocar um deles, senti uma estranha vibração, como se tivesse encostado em algo vivo. Continuei explorando, hipnotizado pela sensação de que a biblioteca estava respirando ao meu redor. O som da chuva havia sumido, engolido pela quietude. Apenas o bater irregular das lâmpadas quebrava o silêncio. A cada passo a certeza crescia. Alguém me observava. Entre as estantes percebi movimento. Não sombras comuns, mas algo mais espesso, quase sólido, deslizando entre os corredores como se tivesse forma própria. O ar esfriou. Meus pelos arrepiaram e um calafrio percorreu minha espinha. Segui instintivamente uma dessas sombras até uma mesa isolada, coberta por livros empilhados de maneira caótica. No centro havia um tomo aberto. As páginas eram amareladas, e os símbolos nelas não pertenciam a nenhum idioma conhecido. No entanto, minha mente os compreendia de forma instintiva, como se algo dentro de mim os reconhecesse. Quanto mais lia, mais o ambiente parecia se contrair. Um som surgiu, baixo, quase imperceptível. Um sussurro. Não vinha de nenhum lugar específico. Parecia emanar das próprias estantes, ecoando entre as prateleiras. Não era uma voz clara, mas uma mistura de murmúrios sobrepostos, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo em um idioma esquecido. Tentei me afastar, mas minhas pernas estavam pesadas. A biblioteca parecia se rearranjar, os corredores alongando-se, as estantes mudando de lugar. Cada vez que virava, me encontrava diante de passagens diferentes, como se o espaço estivesse se moldando de acordo com a minha presença. O sussurro ficou mais intenso. Agora parecia direcionado a mim, chamando-me, instigando-me a mergulhar mais fundo. Apertei o livro contra o peito e corri, mas não havia saída. Corredores intermináveis se desdobravam à minha frente. As lâmpadas falhavam e as sombras cresciam, se estendendo como dedos escuros prontos para me agarrar. Em determinado momento percebi que já não havia janelas, nem portas, nem sinais de que a biblioteca tivesse um exterior. Era apenas um labirinto vivo, pulsante, que se estendia em todas as direções. O ar estava cada vez mais rarefeito, como se o lugar não tivesse sido feito para seres humanos respirarem. Exausto, encontrei novamente a mesa com o tomo aberto. Não sabia se tinha voltado ao mesmo ponto ou se a biblioteca tinha me guiado de volta. O livro estava na mesma página, mas algo havia mudado. As palavras haviam se reorganizado, e agora formavam uma frase que reconheci claramente. Você já pertence a nós. Meus dedos se moveram sozinhos, tocando as linhas da página. O sussurro cessou por um instante, como se prendesse a respiração. Então ouvi passos, não os meus, mas pesados, arrastados, ecoando entre as estantes. Algo se aproximava. Apaguei a luz da mesa e me escondi entre os corredores. O som dos passos ficou mais próximo, acompanhado de um arranhar metálico, como unhas longas raspando contra a madeira. As sombras se abriram e por uma fresta percebi uma figura se mover. Não pude distinguir seu rosto, apenas uma silhueta alta, disforme, cujos contornos oscilavam como fumaça densa. O ser caminhava lentamente,
mas com a certeza de quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Carregava algo nas mãos. Talvez outro livro, ou talvez uma caixa. O objeto pulsava com a mesma vibração que eu havia sentido antes. A criatura parou diante da mesa, fechou o tomo que eu havia tocado e ergueu a cabeça. Mesmo sem olhos visíveis, tive a sensação de que me havia encontrado. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Então o sussurro retornou, mais alto, mais próximo, como se brotasse dentro da minha mente. As estantes começaram a tremer, e alguns livros caíram, abrindo-se sozinhos no chão. As páginas se agitaram como asas, emitindo sons que não eram apenas ruídos, mas lamentos. Corri novamente sem rumo, sentindo a biblioteca se expandir e se contrair como se fosse um enorme pulmão. Em certo momento, percebi que não carregava mais o livro. Não sabia se o havia deixado cair, ou se ele simplesmente desaparecera das minhas mãos. O sussurro agora se transformara em um cântico distante, repetitivo, reverberando por todo o espaço. E quanto mais eu corria, mais tinha a certeza de que não estava fugindo da biblioteca, mas indo cada vez mais fundo em seu coração. O ar ficou gélido, e uma brisa percorreu os corredores, como se tivesse atravessado fendas invisíveis. Vi portas se formando nas paredes, mas nenhuma levava a lugar algum. Abriam-se para revelar apenas mais estantes, mais livros, mais escuridão. Por fim, parei diante de um espelho alto, encostado a uma parede de pedra que não lembrava ter visto antes. Meu reflexo parecia diferente. Os olhos mais fundos, o rosto mais pálido, a boca entreaberta como se murmurasse junto ao coro dos sussurros. Quando toquei o vidro, ele estremeceu como água. Atrás do reflexo, percebi a figura novamente, erguendo o tomo fechado contra o peito. Ao redor dela, centenas de outras silhuetas surgiam saindo das sombras entre as estantes. Seus corpos eram feitos da mesma escuridão pulsante, e todos sussurravam em uníssono. Recuei, mas o espelho continuava a tremer como se estivesse prestes a ceder. Não havia para onde fugir. A biblioteca havia me engolido, e eu era apenas mais um de seus segredos. As lâmpadas falharam de vez, mergulhando tudo em escuridão. Apenas o espelho continuava a brilhar, iluminado por uma luz que não vinha de lugar algum. O vidro começou a rachar, e uma mão pálida, ossuda, atravessou a superfície, estendendo-se em minha direção. O sussurro parou. O silêncio absoluto me envolveu. E naquele instante compreendi que a biblioteca não era apenas um lugar, mas um limiar. Dei um passo à frente, incapaz de resistir, sentindo o frio da mão me tocar. O espelho se abriu como um portal, e tudo ao meu redor desapareceu. Apenas um pensamento ecoava em minha mente. Você já pertence a nós. E então, fui engolido. Atravessar o espelho foi como mergulhar em um lago gelado. O ar desapareceu dos meus pulmões. E por um instante achei que não voltaria a respirar. Quando finalmente emergi do outro lado, o chão cedeu sob meus pés. Caí em um corredor interminável, mais estreito que os anteriores, com paredes de pedra úmida cobertas por musgo escuro. As estantes haviam sumido. Em seu lugar, nichos escavados guardavam não livros, mas ossadas empilhadas, crânios alinhados como se vigiassem a passagem. O ar era denso, e cada respiração parecia cortar minha garganta. O silêncio absoluto fora substituído por um som grave e contínuo, semelhante a um coração batendo em algum ponto profundo da terra. Cada batida fazia o chão vibrar levemente. Eu caminhava como se estivesse dentro de um corpo colossal, um organismo que me tolerava apenas temporariamente. Segui adiante, hesitante, tocando as paredes frias para me orientar. A cada passo, novos símbolos se formavam na pedra, como se alguém os gravasse em tempo real. Símbolos idênticos aos que vira no tomo da biblioteca. Eles pulsavam em vermelho apagado, acompanhando as batidas daquele coração subterrâneo. Após o que pareceram horas, encontrei uma porta. Não era de madeira ou ferro, mas de ossos entrelaçados, unidos por uma substância escura que escorria lentamente. Ao me aproximar, a porta se abriu sozinha, revelando um salão imenso. No centro havia um altar feito de estantes partidas. Sobre ele, dezenas de livros se amontoavam, alguns abertos, outros selados com correntes. Ao redor do altar, vi figuras semelhantes às sombras que me perseguiram antes, mas agora tinham contornos mais definidos. Seus rostos eram rostos humanos, mas distorcidos, como retratos antigos que haviam apodrecido com o tempo. Eles se moviam lentamente em círculos, em um ritual silencioso. Quando me viram, pararam. Um a um, ergueram as cabeças, e seus olhos ocos refletiram a luz vermelha dos símbolos nas paredes.
Não avançaram, mas não precisei de palavras para entender. Eu havia sido esperado. Meus pés me conduziram até o altar, contra minha vontade. No topo, reconheci o mesmo tomo que havia segurado antes. Estava aberto em uma página diferente, e as letras se reorganizavam diante dos meus olhos. As frases mudavam, como se o livro estivesse escrevendo a história em tempo real, e cada linha narrava os meus movimentos, descrevendo cada detalhe da minha respiração, do meu medo, do suor frio escorrendo pela minha nuca. Então, as palavras mudaram outra vez, formando algo que me paralisou. Você será o guardião. O ar se tornou mais pesado. As figuras em volta deram um passo à frente, mantendo os olhos cravados em mim. O batimento grave do chão acelerou, ecoando como uma marcha. Meus ossos vibravam junto com aquele ritmo, e senti meu corpo fraquejar. Olhei para minhas mãos. A pele estava mudando, escurecendo, tornando-se translúcida. Veias negras se espalhavam pelos meus braços, como tinta derramada sob a pele. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas como raízes afundando no chão. As figuras retomaram o movimento circular. Não sussurravam mais. Emitiam um som baixo e uníssono, quase um zumbido, que fazia os livros no altar tremerem. As correntes em alguns deles se partiram, e páginas se abriram sozinhas, liberando poeira escura que subia como fumaça viva. Uma onda de frio atravessou meu corpo quando percebi que cada sombra carregava um livro invisível, gravado em sua própria carne. As marcas percorriam seus torsos e braços, linhas e símbolos idênticos aos do tomo. Eles não eram apenas servos, eram registros vivos, páginas humanas da biblioteca que eu havia conhecido. O chão tremeu com mais força. Uma fenda se abriu sob o altar, e dele emergiu algo imenso. Não era uma criatura no sentido comum, mas uma presença colossal, como se a própria biblioteca tivesse assumido forma. Estantes infinitas se erguiam no vazio da fenda, um labirinto pulsante que se estendia até onde a visão não alcançava. A presença se fixou em mim. Meu corpo inteiro ardia, como se fosse gravado com ferro em brasa. O tomo diante de mim se fechou sozinho, e correntes surgiram para prendê-lo novamente. As palavras em minha mente foram claras. O ciclo precisa continuar. A dor me fez cair de joelhos. As figuras ao redor cessaram o movimento e se inclinaram, como se me reverenciassem. Eu sabia o que aquilo significava. Estava sendo moldado para me tornar parte daquilo, um dos guardiões vivos do acervo proibido. Mas algo quebrou o fluxo. Entre as sombras reverentes, percebi uma diferente. Não se curvava. Permanecia imóvel, observando-me. Seus olhos não eram ocos, mas humanos, cheios de uma chama estranha. Quando nossos olhares se encontraram, uma fissura abriu-se no ar atrás dela, revelando um fragmento de luz pálida, como se fosse uma saída. Meu corpo ainda estava sendo consumido, mas naquele instante percebi que talvez houvesse uma escolha: permanecer e ceder ao papel de guardião eterno, ou correr em direção àquela fissura, arriscando o que quer que houvesse além dela. A presença colossal pareceu perceber minha hesitação. O batimento do chão tornou-se furioso, e o ar tremeu com uma força esmagadora. As correntes do tomo se esticaram, como se quisessem me prender de vez. Reuni as últimas forças que me restavam e dei um passo vacilante em direção à fissura. O zumbido das figuras cessou de repente, e todas se voltaram para mim. O silêncio retornou, cortante, como a lâmina de uma guilhotina suspensa. Atravessei a fenda antes que ela se fechasse. A queda foi imediata. O chão desapareceu, e mergulhei em escuridão absoluta. O frio era tão intenso que pensei que meu corpo se despedaçaria antes de chegar ao fim. Quando finalmente parei, estava de pé em outro espaço. A biblioteca ainda estava ali, mas diferente. As estantes eram retorcidas, como ossos retalhados, e os livros pulsavam como órgãos vivos. Mas havia uma porta à frente, entreaberta, com luz atravessando suas frestas. Não sei se essa porta levará de volta ao mundo que conheço, ou a algo ainda mais profundo. Tudo o que sei é que continuo preso. A porta diante de mim permanecia entreaberta, pulsando com uma luz que não era deste mundo. Cada fresta deixava escapar um brilho pálido, quase prateado, que contrastava com a escuridão orgânica da biblioteca. Meus pés hesitavam, mas não havia volta. Atrás de mim, as estantes retorcidas se fechavam como muralhas, vivas e respirando. Aproximei-me. O ar ao redor da porta era gélido, cortante, e cada inspiração queimava como vidro triturado em meus pulmões. Toquei a madeira. Ela estava quente, como pele febril. A maçaneta se moveu sozinha e a abertura se expandiu lentamente,
revelando o outro lado. Não havia rua, nem céu, nem paisagem familiar. O que vi foi um vasto salão branco, infinito, iluminado por uma luz sem origem. O chão era liso, frio, e refletia minha imagem como um espelho de gelo. Mas o reflexo não me seguia. Enquanto eu avançava, meu reflexo ficou para trás. E logo percebi que não era apenas um reflexo. Era uma versão de mim mesmo, imóvel, observando-me com olhos negros, profundos como poços sem fundo. Meu corpo tremeu. A cada passo que dava, aquele outro eu parecia sorrir, lentamente, como se soubesse de algo que eu não sabia. O salão branco começou a se distorcer. Da superfície brilhante do chão surgiram rachaduras, e delas brotaram páginas. Livros inteiros emergiam, como se o espaço fosse apenas mais uma camada da biblioteca. A luz perdeu intensidade. O branco se transformou em cinza, depois em trevas. Estava de volta. Não importava para onde eu corresse, todas as portas, todos os espelhos, todas as fendas, levavam novamente à biblioteca. E ela já havia decidido meu destino. As estantes ao meu redor se organizaram em um círculo, como se me aprisionassem no centro de um ritual. Livros caíram abertos e as páginas giravam como asas de insetos. O zumbido grave retornou, ecoando pelas paredes. A presença colossal se fez sentir novamente, vibrando em cada fibra do meu corpo. Meu outro eu atravessou as rachaduras do chão e parou diante de mim. Sua pele era cinzenta, seus olhos vazios, sua boca entreaberta murmurando em uníssono com o coro dos livros. Ele carregava o tomo que eu havia encontrado no início. E então compreendi. Eu nunca havia sido um visitante. Nunca fui intruso. Eu era apenas mais uma página, arrancada de um dos livros, temporariamente liberta para acreditar que tinha vida própria. A biblioteca não me capturava. Ela me devolvia ao lugar de onde eu havia escapado. O eu cinzento entregou-me o tomo. Meus dedos não resistiram ao toque, e o livro se fundiu à minha carne, gravando-se em minha pele como feridas em brasa. As letras cobriram meu corpo inteiro, correndo como tatuagens vivas, pulsando com cada batida do coração. As estantes estremeceram satisfeitas. Senti meu rosto se dissolver, minha voz se multiplicar, fundida ao coro de murmúrios. Agora eu era parte do sussurro, parte do cântico eterno. A biblioteca respirava em mim, e eu respirava nela. Meus olhos se abriram em dezenas de lugares ao mesmo tempo, espalhados pelas prateleiras. Via outros como eu, presos, marcados, sussurrando em coro. A biblioteca não era apenas um prédio, nem um labirinto. Era um organismo vivo, infinito, alimentando-se de memórias, transformando vidas em histórias, transformando histórias em livros. E agora eu era um deles. Ainda me lembro do mundo lá fora, mas não posso tocá-lo. Apenas observo, pelas frestas dos vitrais inexistentes, viajantes desavisados entrando em busca de abrigo, de conhecimento, de silêncio. Eles sempre entram, e quando o fazem, o ciclo se repete. A biblioteca os envolve, os molda, e um novo guardião é forjado. Sou apenas mais uma página esperando ser lida. E talvez você, que agora conhece minha história, já tenha dado o primeiro passo para dentro.